Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer mais uma crítica de um filme da Netflix que já tem um tempinho que saiu, não muito tempo, né, algumas semanas, que é O Declínio. O filme tem menos de 1h30, né, traz até um bom trama e com boas cenas, acreditem. Até me conseguimos surpreender em alguns aspectos. Chega de enrolação. Roda a vinheta. O Declínio. Em um acampamento de sobrevivência, um grupo de pessoas são selecionadas para serem treinadas em alguns desafios, mas após um acidente o grupo fica rachado e ficam divididos, trazendo uma certa ação e adrenalina. Aqui nós temos a direção Patsy Laliberte, ele tem alguns filmes, um é Overpass, eu assisti, é razoável, e os outros eu não vi. Mas aqui ele consegue dar algum desenvolvimento na trama e alguns personagens, trazendo uma boa dinâmica, com boas movimentações, mesmo o filme não tendo um orçamento muito grande, ele consegue arrancar uma coisa ali, outra aqui, trazendo sim um bom filme. O primeiro ato desse filme é quando algumas pessoas vão se relacionando nesse grupo, interagindo, alguns já começam ali a dar algo que lá na frente você já percebe o que eles representam, o que vão fazer durante a história. E algumas pistas são jogadas para que você tente descobrir logo o trama principal, que se inicia depois de 30 minutos, ok, beleza, mas até que tem um começo animado, né, vamos dizer assim, que consegue te interter. Já o segundo ato, o trama principal entra dentro da história, faz o filme andar, girar mais rápido, e após um acidente, né, que eu não quero entrar em muitos detalhes, dividindo o grupo. Aqui se transforma-se mais numa caçada mortal, sendo porque o grupo agora está meio dividido, são várias opiniões ali contraditórias, e o filme começa a ganhar movimentação e dinamismo. Há alguns planos, sequências bons, bem trabalhados, outros nem tantos, mas eles tentam ainda fazer algo, mas tudo bem, passa despercebido. A gente sabe que é um filme curto, de baixo orçamento, e aqui há muitos efeitos práticos que acabam dando certo. Já o terceiro ato, o ritmo ainda continua acelerado, o tom prevalece ainda, mas falta um pouquinho de produção, né? E acho que o roteiro também poderia ter criado algo criativo que incrementasse um pouco mais o final. É um final satisfatório, mas traz um arco menor do que a gente esperava. É como se você estivesse esperando um grande final ali durante um filme, né? Com aquela adrenalina, e quando você vê, né? Agora vai, agora vai. É, a última cena, o bicho vai pegar. Hã? Acabou já? Ah. Não que eu queira trazer que o final é uma porcaria, mas falta um pouquinho mais de produtividade e até mesmo o roteiro poderia incrementar alguma coisa em alguns efeitos práticos. É um arco muito baixo para um final do filme que poderia se esticar com alguns minutos e até algumas ideias. Já pela parte técnica, o roteiro ele não é mal escrito, mas ele também não dá show de bola aqui. Há uma priorização em alguns personagens, mas falta mais perfil a eles. E alguns que você começa a gostar e a torcer, eles acabam desfocando. Há algumas coisas também que eles poderiam ter trazido, como repito, no final. Talvez uma ideia aqui, outra aqui. Eles usam alguns truques baratos, que não dão muito certo. E o filme acaba tendo uma certa baixa. Há uma tensão aqui que dura pouco tempo, mas ela é jogada com uma certa perfeição. O modo visual natural é muito bem aplicado aqui. Eles tentam expandir alguns lugares, que já é uma coisa bem aberta e agradável também. Já o elenco, começando pelo Guilherme Laurin, ele tem grande foco, ele tem boas decisões sensatas e algumas até boas, principalmente quando está agindo. Nos planos sequência ele vai muito bem, mas o roteiro acaba desfocando o personagem, é uma coisa que eu não entendo, né? Eu acho que eles quiseram trazer algo diferente, não sei, e ele estava muito bem.
Então ele não compromete, mas o roteiro acaba ali dando um chute no personagem. Já a personagem interpretada pela Maria Eveline, ela se dá muito bem, ela tem motivações, seus diálogos são bem convincentes e na hora que ela começa a agir, ela não decepciona. Mas a produção e o roteiro pecou um pouquinho nela no final, como eu disse, faltou um arco mais, né, uma certa ideia ali, uma criatividade aqui, que poderiam transformar na personagem muito mais forte do que ela foi. Ela não compromete e se dá muito bem. Já o personagem interpretado pelo Real Bosé, ele se dá muito bem, ele tem os seus princípios, achei que faltou um pouquinho de movimentação ao personagem, mas não compromete muito, e ele até se esforça. Mas como o roteiro não quis muito investir no personagem, principalmente no final, acaba dando uma certa baixa a ele. Mas é como eu disse, ele tenta se esforçar, é um personagem convincente e não comete graves erros. Já o personagem interpretado pelo Mark Beapré, ele se dá muito bem. Boa movimentação na história, seus diálogos e ideias também dão algo a mais ao personagem. Só que é um personagem meio previsível, né? Pra quem aí assistiu o filme sabe que ele só vai até um ponto da história. Mas ele não comete erros e eu até gostei, ele teve até certo destaque. Já os outros personagens, eles são bem operantes, são mais para compor a trama. E como o filme é curto, não dava muito para extrair deles. Eles não comprometem também. O Declínio tem um roteiro organizado, mas sem ideias, sem criatividade. Onde poderiam expandir algo, principalmente em cenas sequências no final, que ia trazer um arco melhor. Porém, o ambiente, visualmente, é muito agradável, dá um tom melhor na história. E os personagens, alguns deles, são bem trabalhados e desenvolvidos. Outros deixaram ali a desejar. E eu não poderia dar outra nota, como 6.9. Eu gostei da trama, ela demora para entrar em xeque, mas na hora que ela entra, pelo menos na parte do roteiro, ela é bem desenvolvida. É uma boa caçada mortal. O Declínio está na Netflix, tem pouco tempo, e a pergunta é, vale a pena? Sim, vale a pena. Pelo curto tempo que o filme apresenta, vale a pena sim. É um bom trama, é rápido, algumas cenas são muito bem elaboradas, tentam ser criativas e acabam ali te entretendo. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto, até a próxima.